Olá, pessoal, tudo bem? Bom, vamos continuar os nossos estudos da tabela periódica e hoje nós vamos partir da nossa tabela periódica atual para ver algumas características e propriedades importantes que nós temos na tabela. Vamos começar falando das divisões da tabela. Bom, a tabela periódica, a gente tem aqui a versão mais recente representada, e a primeira coisa que a gente pode fazer é dividir a tabela em linhas horizontais e linhas verticais. Nas linhas verticais, nós temos os grupos ou famílias, que vão agrupar elementos com propriedades químicas semelhantes. Então, quando você ver elementos na mesma coluna ou linha vertical, nós estamos com elementos que têm propriedades químicas semelhantes. E nós temos também as linhas horizontais, que são os períodos, e eles indicam o número de níveis de energia ou o número de camadas que cada um daqueles elementos possuem, ou seja, elementos que situam-se no mesmo período possuem o número igual de camadas. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas divisões, os períodos e os grupos. Os períodos, nós temos 7 períodos diferentes na tabela periódica. Cada um desses períodos vai possuir um número de camadas eletrônicas. Então, elementos do segundo período possuem 2 camadas eletrônicas, elementos do sétimo período possuem as 7 camadas eletrônicas. Quando a gente pega um elemento químico e faz a sua distribuição eletrônica, a camada de valência deste elemento vai nos dar informação sobre a sua localização na tabela periódica. Então, o magnésio, ele tem 3s2 na sua camada de valência. O maior valor de N, ou seja, o número 3, vai indicar que ele está no terceiro período, ou seja, ele tem 3 camadas, e o seu número de elétrons vai indicar qual é o seu grupo na tabela periódica. No caso aqui do S2, a gente tem um elemento que está no grupo 2 da tabela periódica, mas a gente vai falar sobre isso mais à frente. E falando um pouquinho sobre os grupos ou famílias, por que os átomos de uma mesma família apresentam propriedades químicas semelhantes? Bom, se a gente fizer a distribuição eletrônica de todos os elementos do primeiro grupo da tabela periódica, então eu estou começando aqui no lítio, estou excluindo o hidrogênio, porque o hidrogênio é um elemento que, apesar de estar no grupo 1, ele não faz parte, ele não segue as regras do grupo 1 da tabela periódica. Então, começando no lítio e seguindo até o último elemento do grupo, que é o frâncio, todos os elementos deste grupo têm a sua distribuição eletrônica terminada em S1. Se a gente pegar o grupo 2, que começa no berílio e vai até o rádio, todos os elementos desse grupo possuem a sua distribuição eletrônica terminada em S2, ou seja, elementos do mesmo grupo possuem o mesmo número de elétrons no nível ou camada de valência, e é isso que faz com que os elementos do mesmo grupo possuam propriedades químicas semelhantes. É a quantidade de elétrons na sua camada de valência. Quando a gente olha para a tabela periódica, a gente tem alguns grupos ou famílias que possuem nomes importantes. O grupo 1 da tabela, ele é chamado de metais alcalinos. O grupo 2 da tabela são os metais alcalinos terrosos. Aí a gente pula toda essa região aqui central da tabela e vai lá para o grupo 16, que são os calcogênios. O grupo 17 são os halogênios e o grupo 18 são os gases nobres. Além disso, que são os grupos que possuem nomes especiais, a gente tem essas duas linhazinhas aqui, representadas em verde, que são
duas linhas que se separam da tabela periódica são a expansão da tabela periódica, que são a série dos lantanídeos na primeira linha horizontal e a série dos actinídeos na segunda linha horizontal. Então, além dos grupos que possuem nomes especiais, a gente tem que também saber o nome da série dos lantanídeos e da série dos actinídeos, que são essas duas linhas que se localizam separadas da tabela. Uma outra divisão importante é a divisão em blocos. Então, se a gente olhar aqui novamente para essa representação da tabela, essas duas primeiras colunas aqui à esquerda da tabela são o que a gente chama de bloco S. Já aqui também representada em amarelo, à direita da tabela, do grupo 13 ao grupo 18, nós temos o bloco P. Os blocos S e P são o que nós chamamos de elementos representativos. No centro da tabela, nós temos o bloco D, que são os elementos de transição externa, e aqui representado em verde, nós temos os elementos do bloco F, que são os elementos de transição interna, ou seja, lantanídeos e actinídeos são considerados elementos de transição interna. A gente pode associar as divisões da tabela periódica com a distribuição eletrônica. Então, como a divisão em blocos, ela faz bloco S, bloco P, bloco D, isso, na verdade, tem a ver com a distribuição eletrônica. Nos metais alcalinos, que são o grupo 1, a distribuição eletrônica sempre vai terminar em S1. O que vai mudar? O que vai mudar é o número do período aqui na frente. Então, o N vai ser igual a 1 se eu estiver no primeiro período, o N vai ser igual a 2 se eu estiver no segundo período, e assim por diante. Então, todos os elementos do grupo dos metais alcalinos terminam sua distribuição eletrônica em S1 e possuem um elétron na sua camada de valência. Quando a gente vai para os metais alcalinos terrosos, grupo 2, a distribuição eletrônica termina em S2. Isso são os elementos representativos do bloco S. Quando a gente vai lá para o bloco P, ou seja, o lado direito da tabela, a gente tem o grupo 13, 14, 15, 16, 17, 18. No grupo 13, a gente vai ter elementos que têm S2P1 na sua camada de valência, ou seja, 3 elétrons na camada de valência. Grupo 14, S2P2. Grupo 15, S2P3 e assim por diante. Então, a gente consegue saber a distribuição eletrônica do elemento pela sua posição na tabela periódica. Os elementos do bloco D, os elementos de transição externa, também seguem essa regra. No grupo 3, a gente tem os elementos que terminam em D1, no grupo 4, D2, no grupo 5, D3 e assim por diante, até chegar ao D10. Lá no bloco F, a gente também tem essa sequência respeitada. O primeiro elemento do bloco F, ele tem a sua distribuição eletrônica terminada em F1, e isso vai seguir até terminar o 14º elemento, que seria o F14, tá certo? Uma outra coisa que a gente pode fazer é a chamada distribuição eletrônica pelo gás nobre precedente. O que isso significa? Eu vou utilizar a posição de um elemento químico que eu quero dar à distribuição eletrônica associada ao gás nobre que se encontra na sua linha anterior, por isso precedente, para facilitar a minha distribuição eletrônica. Então, se a gente considerar a distribuição eletrônica dos gases nobres, todos os gases nobres possuem 8 elétrons na camada de valência, com exceção do hélio. Vocês podem fazer a distribuição eletrônica de todos os gases nobres e vocês vão ver que isso sempre irá bater. Então, isso significa que todos eles vão ter a sua distribuição eletrônica terminada em NP6. Então,
Tirando o hélio, se a gente pega aqui o neônio está no segundo período, ele vai terminar em 2p6. Argônio está no terceiro período, ele vai terminar em 3p6, e assim por diante. O que eu posso fazer? Eu posso usar essa localização do elemento para fazer a distribuição eletrônica. Por exemplo, o vanádio tem número atômico 23. O vanádio se encontra aqui no quarto período da tabela periódica. O que eu vou fazer para dar a distribuição eletrônica do vanádio em função do gás nobre precedente? Eu pego a posição do vanádio, vou até o final, até chegar no grupo dos gases nobres, na última coluna da tabela. E aí, eu subo para o gás nobre de cima, ou seja, o gás nobre que precede o vanádio é o argônio, é o gás nobre que está na linha anterior a dele. Então, eu vou colocar o símbolo do argônio entre colchetes e vou escrever a distribuição do vanádio a partir do argônio. Como isso? Eu sei que o argônio, se ele está no terceiro período, ele termina em 3p6. Logo, eu vou partir do 3p6 e vou só completar até chegar ao valor do vanádio. O argônio tem número atômico 18, ou seja, o 3p6 dele está somando 18 elétrons. Eu preciso chegar em 23, que é o número atômico do vanádio. De 18 para 23, eu preciso de mais 5 elétrons. Mas eu vou fazer essa contagem desses 5 elétrons partindo do 3p6. Quem é que vem depois do 3p6 no diagrama de Pauling? 4s2. Quem é que vem depois do 4s2? O 3d10. Mas eu preciso de só 5 elétrons, então eu coloco 3d3. E aí eu tenho a distribuição eletrônica do vanádio em função do argônio. Ou seja, eu não preciso escrever a distribuição eletrônica desde o início. Outro exemplo, o telúrio, de número atômico 52. O telúrio está localizado aqui no quinto período da tabela. Então, eu vou até o final e pego o gás nobre da linha anterior, é o criptônio. Então, eu coloco o criptônio entre colchetes. O criptônio é 36, o seu número atômico, então eu vou sair do 36 para chegar no 52. Eu sei que o criptônio, por estar no quarto período, termina em 4p6. Então, do 4p6, eu vou 5s2, e aí eu vou somar 38. Depois do 5s2, quem vem? O 4d10, e aí eu vou a 48. Para 52, eu preciso de mais 4 elétrons. Então, eu coloco 5p4. Outro exemplo aqui, o bário 56. O bário está no sexto período da tabela. Então, eu vou lá no final, pego o gás nobre anterior, é o xenônio. Então, eu vou colocar o xenônio entre colchetes. O xenônio tem número atômico 54. Para chegar no bário, que é 56, eu preciso só mais 2 elétrons. O xenônio termina em 5p6. Depois do 5p6, quem vem no diagrama de Pauling? O 6s2. Então, a distribuição eletrônica do bário ficaria só xenônio 6s2. Tá certo, gente? A última divisão da tabela que nós temos é a divisão com relação às propriedades. A tabela periódica ela pode ser dividida em 4 grupos. O hidrogênio, que na verdade é um elemento só, mas ele é um elemento que não tem as suas propriedades semelhantes a nenhum outro da tabela. Então, o hidrogênio, apesar de se localizar no grupo 1 da tabela, não possui as propriedades dos metais alcalinos, tá certo? Então, ele é um elemento à parte. Temos os gases nobres, que são o grupo 18 da tabela, são elementos que possuem propriedades similares, inclusive com relação à sua capacidade de realizar ligações químicas. E, além disso, nós temos a divisão entre os metais e os ametais. Os metais são os elementos da esquerda da tabela, juntamente com os lantanídeos e os actinídeos, e os ametais são os elementos que estão localizados à direita da tabela.
Como saber a divisão entre metais e ametais, caso a sua tabela venha em preto e branco? Bom, aqui no grupo 13, que é o primeiro grupo que a gente tem nessa parte à direita da tabela, nós temos o elemento boro. Se você desenhar uma escadinha partindo do elemento boro até o final da tabela periódica, todos os elementos que se encontram à esquerda dessa escadinha são metais e todos os elementos que se encontram à direita são ametais, tá certo? Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima!